A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, nas 7 principais redes sociais, para mais de 30 países, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, que são as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível você examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E comigo não é diferente, estou aqui para ser um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Então sejam membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o seu número de 1 a 12, e sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Já vou explicar como vai acontecer aqui o decorrer da live, mas antes vamos à ministração de uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, com os poderes que há no Santíssimo Sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra todo o mal e toda obra do mal que tentar impedir, envergonhar ou atrapalhar o Teu reino, o Teu evangelho, a Tua justiça de serem executados com perfeição, para libertar, proteger, curar e edificar todas essas benditas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual,
@Igrejas Benditas, nos 4 cantos desta terra, onde essa internet fora capaz de alcançar. Que haja as legiões celestiais dos anjos santos do nosso Senhor Jesus Cristo, indo contra tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada ao Senhor, e estiver tentando se levantar contra aqueles benditos fiéis, amigos do Senhor, membros, seguidores, ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão vindo buscar ao Senhor nesta madrugada junto conosco. Eu peço também ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e serem benditos do Pai, onde quer que eles estiverem ou para onde estejam indo, seja para mais honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, Senhor, a todos vocês mais uma vez, muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom o ser humano andar só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós estamos aqui todos juntos através dessa internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Regozijando e examinando a vossa boa fé e a vossa ordem a vossa boa ordem e a vossa fé em Cristo, Senhor Jesus, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda a madrugada. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Então escolha agora o seu número de 1 a 12, que eu estarei sorteando os rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será para a meditação dos rebanhos sorteados e também será ministrado 7 versículos nesta live. Lembrando que quem perder as orações, as ministrações, qualquer coisa, os detalhes, as bases da Bíblia Sagrada, essa live fica salva na outra rede social, @Igrejas Benditas. E qualquer instabilidade que você encontrar em alguma rede social, corre para outra, que estamos ao vivo agora em todas elas, para mais honra e glória ao nosso Deus. E o primeiro rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o primeiro livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que eu estarei interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Milena, muito tarde pra mim, já vou ter que estar dormindo. Lembrando que essa live fica salva lá, que você pode deixar nos comentários, ou então nos acompanhe no @mileofertadim, de segunda a sexta,
12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, que é onde durante toda a live nós reservamos esse ministério Nosso Senhor Deus para interagir com vocês. E o livro de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, para meditação do rebanho bendito par de número 8, livro de Gênesis capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Gênesis capítulo 4, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre ao vivo, com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h12, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E de 1h12 até 1h24 é focado em orações, focado em interagir com vocês nos comentários. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando, perguntas ou no final da live, ou então, no caso, perguntas sobre a base do sorteio, vai na outra rede social que você pode voltar a live até o começo e conferir todas as bases da Bíblia Sagrada que nós iniciamos dando para todos vocês verem que tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Oração de número 9 é a primeira a ser ministrada. Lembrando que nós também estamos com a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, com o obreiro recebendo seu salário, as pessoas tendo acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Se você quer um templo físico na sua região, no seu bairro, município, estado ou país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado, pedindo um templo físico, e a nossa produção vai te passar os detalhes e as informações para ter uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, os que estão acompanhando as gravações, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e receberem os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo em todas as portas, portais e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, para serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Lembrando sempre a todos vocês que, por mais que eu seja jovem, essa obra, esse ministério já existia antes mesmo de eu nascer. O que o nosso sacerdote tem de estudo nas Escrituras Sagradas, eu não tenho de vida, já que ele tem quase 30 anos de estudos aprofundados das Escrituras Sagradas, lendo a Bíblia de capa a capa mais de 30 vezes, marcando versículo por versículo. Eu não sou a cabeça, o cabeça é o Senhor Jesus Cristo, e o líder é o sacerdote e apóstolo desse ministério, com histórico de quase 30 anos de jejum de mais de 15 horas todos os dias, subidas ao monte toda semana, sem faltar nenhuma única vez, orações de madrugada com mais de 2 horas de joelho, sem faltar nenhum único dia, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois é o Senhor quem verdadeiramente o fez, o capacitou para que o corpo dele suportasse tudo isso por causa do reino, do evangelho e da justiça do Senhor nosso Deus. Agora vamos aqui à ministração no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8
ao versículo 14. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, uma ciência, um significado, deixa eu falar devagar, um significado por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. A gente falou de dízimo durante semanas inteiras, e eu falei, basta vocês irem no meu canal, no @mileofertadim, maratonar as lives anteriores, que vocês vão ver que todas as perguntas sobre ofertas e dízimos foram respondidas. E aquelas pessoas que nos acompanham, para a live não ficar enjoativa, já que o foco aqui é realmente ministração da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e o Milha Ofertadinha para abordar diversas polêmicas, não somente ofertas e dízimos, nós limitamos aos comentários para parar de ser sobre ofertas e dízimos. Vamos à ministração do livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeste a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Gênesis, muitas pessoas sempre interpretam que Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Mas não percebem que o tempo todo Adão culpou Deus da mesma forma que Eva culpou a Deus. Porque quem fez a mulher? Olha a palavra exata de Adão. Foi a mulher que me deste por esposa. Deixando bem claro, ó, você me entregou ela foi e fez eu pecar. Pegou a culpa, tirou dele. Aquela história, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Da mesma forma, quando o Senhor perguntou à mulher o que tu fizeste, ela falou, ó, a serpente me enganou. Mais uma vez, o problema não é meu, foi culpa da outra criatura que o Senhor fez. Então nós devemos tomar sempre muito cuidado e assumir a responsabilidade de quando erramos. Parar de ficar jogando igual aquele jogo da batata quente, jogando a culpa um pro outro e assumir verdadeiramente a culpa, para que possa o Senhor haver misericórdia, para que haja arrependimento, haja uma sinceridade no nosso coração. Ah, Milena, mas eu não me arrependi de ter feito. Então é nesse momento que você faz o quê? Senhor, eu reconheço que o que eu fiz foi errado. Então, por favor, me ajuda a me arrepender. Me ajuda a tirar esse sentimento ruim de dentro de mim. Ah, Milena, isso não funciona. Funciona sim, porque já aconteceu comigo. Já errei, não me arrependi, pedi ao Senhor, Senhor, eu sei que eu errei, mas eu não estou arrependida. Me ajuda. O Senhor foi lá, me ajudou através da palavra do Senhor Deus. Mais uma vez Ele falou ao meu coração, quebrantou o meu coração e eu me arrependi. E fui lá e pedi perdão para com quem eu errei. Porque nós não devemos simplesmente, ah não, Deus me perdoou, então tá tranquilo. Mas e a pessoa que eu havia feito mal? É isso que a gente tem que estar sempre atento. O nosso Deus, Ele cobra de cada um de nós segundo a nossa capacidade. E nós devemos examinar as nossas obras e os nossos frutos para que o Senhor, nosso Deus, possa sempre ser ainda mais exaltado e glorificado através de nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Qualquer instabilidade em uma rede social, corre para as outras, pois estamos ao vivo agora em todas elas para mais de 30 países. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando, vou interagir com vocês nos comentários, tirar suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Próximo, rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a receberem a palavra do Senhor. É justamente o que eu falei, vai para outra live, porque ali, pra mim, tá dizendo que tá tudo normal.
Vamos ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. E o próximo livro a ser ministrado, de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de 2 Pedro, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de 2 Pedro, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 12. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, o nosso sacerdote e apóstolo também ora por todos vocês toda madrugada e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, na vida de cada um de vocês. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser curados, protegidos e purificados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado agora desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, para que haja libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações, das almas benditas que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco, e haja o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras ao favor das tuas santas igrejas virtuais, ao favor daqueles que são benditos do Pai, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção. Vamos à ministração do livro de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 22. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 2 do livro de 2 Pedro é muito forte, porque o apóstolo Pedro está alertando sobre aquela falsa de liderança, que tem uma aparência de santidade, mas que quando você examina as obras, examina os frutos, examina as doutrinas que estão apresentando,
não é da vontade nem da parte do Senhor. É daqueles 3 espíritos malignos, lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 14, que estão congregando com os reis, fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas que não tem parte com o nosso Senhor Deus. E aqui o apóstolo Pedro fala algo que é muito importante e é triste, porque ele comentou: aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então as pessoas que estavam prestes a ser libertas, almas, vidas que estavam quase alcançando a salvação, mas por causa de uma liderança religiosa ímpia, eles voltaram ao pior estado. E aqui nós vemos que aqueles que falam do Senhor Deus têm uma aparência de santidade, mas que, como o Senhor Jesus mesmo questionou, de que adianta você limpar o exterior se você não limpar o interior primeiro? Tanto é que o próprio apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, deixou bem claro: não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim seja o seu eu interno. As pessoas hoje em dia se preocupam muito com a aparência. Em que momento o Senhor mandou você se preocupar com a aparência? Ele deixou bem claro, João 7, versículo 24: julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. As pessoas hoje em dia vão cada vez de mal a pior, porque elas ficam muito no eu vejo, eu acho, eu sonho, eu imagino, em vez daquilo que está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, com porquê, para quê e como. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Onde há salário, há emprego. Então nós devemos tomar sempre muito cuidado para justamente o que eu comentei, julgar segundo a aparência ou segundo o que eu acho, penso ou eu imagino, e não segundo as Escrituras Sagradas. Próximo livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 6 e do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Nós temos aí uma de nossas denúncias, que fala justamente sobre que o Evangelho tem uma indústria de empregos. E que quem provar na Bíblia Sagrada que a nossa denúncia, a nossa mensagem é mentira, recebe um valor de milhões de reais em dinheiro. Então me mostre na Bíblia Sagrada onde está escrito que é por amor. Se o próprio Senhor foi bem claro, Lucas 10, versículo 7, é palavra do Senhor Jesus. Todo obreiro é digno do seu salário. O apóstolo Paulo, quando ele falava que ele não cobrava, ele deixava bem claro, é meu direito, mas eu não faço porque eu não quero. Porque eu quero que vocês vejam que o valor do dinheiro de vocês não é importante. O que é importante é a obra, o fruto, aquilo que eu estou produzindo e que vocês também devem produzir. Para que justamente não ficasse com o nariz empinado de que não, eu estou bancando o apóstolo Paulo, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem entender na minha vida. O apóstolo Paulo sempre colocou todo mundo no lugar dele através da sua fidelidade ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo livro, a próxima oração a ser ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se você não acredita na Bíblia Sagrada, então não posso fazer nada por você. Estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, o seu Evangelho e a sua justiça. Recomendamos você que examine as Escrituras Sagradas para conhecer a verdade e a verdade lhe libertar. Se você ler ali o capítulo 8 de João, você vai entender o que é necessário para você conhecer a verdade e a verdade te libertar. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada, como está lá em João capítulo 8 também. Aquele que é de Deus ouve as palavras do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal, toda obra do maligno,
maligno que estiver tentando impedir, atrapalhar ou envergonhar a tua obra, a tua palavra, o teu reino e a tua justiça. Que eles venham ser deitados por terra agora, junto com toda a venda e impedimento que estiver impedindo essas vidas de verem e alcançarem as tuas maravilhas, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração do livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 9. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto... Sejam todos muito bem, do versículo 11, perdão. Versículo 5 ao versículo 11. 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primázia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 3 João, é essencial para a gente ver aqui a falsidade daqueles que dizem ser do Senhor Deus. Pois aqui, mais uma vez, temos um exemplo de alguém que não estava ali, tanto não ele não fazia a obra, como também impedia aqueles que estavam fazendo. Nós devemos sempre tomar muito cuidado para nunca impedir a obra do Senhor, a palavra do Senhor de ser semeada. Pois o apóstolo Paulo, cheio do Espírito do Senhor, cheio do Espírito Santo, deixou um homem cego porque ele estava atrapalhando uma alma a receber a palavra da verdade. Então nós devemos buscar sempre examinar as Escrituras Sagradas e tomar cuidado com o espírito de omissão. Não é um espírito de mansidão. Nunca confunda esses dois. Você ficar igual um lobinho em pele de cordeiro, isso aí não é espírito de mansidão, não. Isso aí é espírito de falsidade e de omissão. Agora você se posicionar como igreja firme do Senhor, doa quem doer, independente do que o outro acha, pensa ou imagine. Atos capítulo 5, versículo 29. É necessário obedecer a Deus e não aos homens. Nós devemos buscar crer no Senhor, como diz as Escrituras, sem omissão, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois se o Senhor se agradar de nós, o Senhor recompensará as nossas obras. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que a partir de 1 e 12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, assim como nós fazemos durante toda a live de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @MileOfertadim. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Abacuque, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número
1, Abacuque capítulo 3, para a sua meditação. E justamente eu comentei aqui com vocês de pele de ovelha, de cordeiro, isso, aquilo, outro, apareceu justamente uma abençoada com sobrenome de cordeiro e uma ovelhinha falando: a palavra de Deus disse que não te preocupe com o que iriam comer ou com o que há vez de vestir, pois o Senhor... Mas sem a palavra, Deus não é barganha. Em que momento eu barganhei a palavra de Deus? Se você estivesse mais preocupada em escutar do que em falar, do que em julgar segundo a aparência, do que você acha, pensa ou imagina, se você acompanhasse toda a minha ministração até o presente momento, as únicas vezes que eu falei de dinheiro foi porque alguém nos comentários abordou esse tema. Então é muito importante examinar com muita atenção e cuidado, que eu vou apresentar agora para vocês as bases da Bíblia Sagrada. Porque você não pode afirmar que eu estou preocupada com o que eu vou comer, beber, dormir ou vestir apenas porque você está vendo esse QR Code, já que você não sabe o motivo desses QR Codes. Então, lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Ó, só, se vocês não conseguirem anotar as bases da Bíblia Sagrada, essa live fica salva em outras igrejas, em outras redes sociais, com o @Igrejas Benditas, para que vocês leiam todas as bases da Bíblia Sagrada. Examinem aí, Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E eu então, esse QR Code aqui, o motivo dele é para proteger a minha imagem, pois pessoas mal intencionadas estavam utilizando indevidamente da minha imagem, causando prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. E aquele lá de trás é porque esse, como eu disse, ele não funciona. É só para ser uma espécie de símbolo para que afugentar as pessoas que são mal intencionadas e também um código para que as pessoas que nos acompanham sejam protegidas, pois se esse QR Code estiver tampado, borrado, manchado de alguma forma, já sabe que quem está retransmitindo a nossa live está com mais intenções. E aquele lá de cima é porque nós estamos aptos e temos autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas, ao ponto que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, para que vocês vejam a seriedade. Não é algo que é uma interpretação própria, não é algo que a gente sonhou, teve um desejo no nosso coração. Exatamente, através da autoridade do nosso sacerdote e apóstolo, que nós podemos receber ofertas e dízimos. Eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Lembrando a todos vocês que além de... E não sou de menor. Lembrando a todos vocês que eu sou discípulo, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu não tô nervosa, só tô ali com pressa porque eu tô olhando ali a hora do tempo. Eu tô aqui me controlando pra falar devagar, porque quando eu vejo que o tempo vai indo, eu vou querendo começar a falar rápido, mas se eu começar a falar rápido, ninguém vai entender nada do que eu tô falando. Tem que começar a me segurar, porque se eu falar... É isso aí. Vamos lá, livro de oração de número 4, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que haja os poderes que há no sangue e no
fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora, onde essa internet alcançar, a tua palavra que estiver sendo ministrada, que caia por terra todo espírito imundo e maligno que estiver tentando impedir essas vidas de receberem as tuas maravilhas, que esses espíritos do mal que estiverem tentando atrapalhar essas preciosas vidas de alcançarem a tua verdade e de viverem uma vida de santidade, venham ser consumidos com o poder do fogo santo e do santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eles vivam, essas vidas vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tá vendo como é que você não tá com o Espírito Santo? Que o Senhor Jesus nunca disse isso, não. O Senhor Jesus foi bem claro. Em João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Agora, aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E aquele que fala por aquele que o enviou, fala como está escrito, como diz as Escrituras Sagradas. Então vamos aqui à ministração. Eu estou falando sobre arrependimento e libertação durante toda a live. Só falei de dinheiro com você em relação à sua pessoa que chegou me acusando. Então, vai lá na outra rede social, busca a live desde o começo, para você ver que quem está passando vergonha aqui não sou eu. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Vamos à ministração do livro de Abacuque, capítulo 2. Escolham também o número de 1 a 4, para que você receba mais uma... 1 a 4 não, é 1 a 7. 1 a 4 é no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Aqui é de 1 a 7, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Abacuque, capítulo 2, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Abacuque, aqui o Senhor nos demonstra a importância de termos paciência e esperar o tempo determinado do Senhor. Porque aqui ele deixou bem claro: certamente virá, não tardará. Ele comentou aqui: se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Por que essa palavra de se tardar? Porque se você achar que vai tardar, pode ter certeza, o meu tempo, o tempo do Senhor ainda está acima de todas as coisas. E aqui o Senhor deixou bem claro nos versículos 6 ao 7, falando sobre juntar tesouros nesse mundo. E lá no livro de Tiago deixa bem claro que o salário daqueles que trabalham na obra do Senhor nosso Deus chega ao ouvido, ao clamor do Senhor. E tanto é que o Senhor afirmou Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. Então nós devemos tomar muito cuidado com esses grandes templos físicos de ostentações que não são pecado.
se não tivesse ninguém passando necessidade, tanto dentro dele, aqueles que trabalham nele e aqueles que estão ao redor. Pois um templo físico está para servir e não para ser servido, para proporcionar os 4 alimentos para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber a palavra do Senhor, rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para o seu coração. Sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo livro aqui a ser ministrado é o livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Escolha o número de 1 a 7 para logo mais receber mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par, de número 4. Livro de Jonas, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Jonas, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à próxima ministração da próxima oração, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 5. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que elas venham ser lavadas, cobertas e purificadas com o manto do teu sangue, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Na casa, comércio, veículo, empresa, aonde os seus benditos amados estiverem ou para onde estejam indo, seja sempre para bendizerem ao teu santíssimo e poderoso nome, onde quer que eles estejam. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1, outras vidas que precisam e necessitam da verdadeira palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, tivemos um pequeno problema técnico com a internet, mas já estamos voltando para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em suas vidas. Vamos aqui continuar a ministração da oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estamos de volta ao vivo agora, tivemos um pequeno probleminha técnico com a internet, mas voltamos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não sei exatamente aonde que a internet ele caiu por um momento, mas vou iniciar aqui novamente no versículo 5, que foi aonde eu parei. Jonas capítulo 1, versículo 5 até o 7. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e ele disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos
perguntamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Jonas, vemos como verdadeiramente a presença do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é inigualável. Pois, infelizmente, não vou ter muito tempo para dissertar sobre esse capítulo aqui, ministrado, mas aqui nós vemos a utilização do sorteio para o Senhor testificar ali quem era o culpado, pois Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vemos aqui a tribulação, a tempestade que aqueles marinheiros, que não tinham nada a ver com a situação, estavam enfrentando porque estavam acobertando quem estava no erro, pois ele se dispôs na mesma hora, mas para fugir da presença do Senhor. Muitas pessoas podem até zombar de Jonas, pensando como que ele vai fugir da presença do Senhor, mas Jonas não tinha o conhecimento de que o nosso Deus é onipresente. Então você que tem o conhecimento que o Senhor Deus é onipresente, se posicione como igreja viva do Senhor, pois lá em Salmos capítulo 139 deixa bem claro, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que possa parecer desconfortável para a sua carne, é o melhor não só para a sua carne, para o seu corpo, como para a sua alma e para o seu espírito também, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, a sua salvação, a sua vida eterna e da sua família também. O último rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os últimos rebanhos a receberem a palavra do Senhor ao seu coração. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui ao vivo nesta live, buscando ao Senhor nosso Deus durante a madrugada. Livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado aqui nesta madrugada, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Naum, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Não se esqueça de se inscrever ou nos seguir em todas as redes sociais, pois qualquer instabilidade em uma rede social, corram para as outras com @igrejas benditas, que vocês vão nos encontrar ao vivo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, libertas e limpas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, indo de encontro com essas vidas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração do livro de Naum, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
aqui nesse capítulo 1 do livro de Naum, testificando a administração no livro de Jonas. Vemos ali a tempestade, a rebeldia, e aqui deixando bem claro que o Senhor está na tempestade e que ele, o culpado, ele não inocenta. Então devemos buscar sempre a misericórdia do Senhor nosso Deus com o arrependimento, o coração contrito e quebrantado. Pois Jonas, após ser afligido, ser castigado, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, palavra do Senhor Jesus: eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo. Ele se arrependeu, ainda não se converteu completamente não. E no final do livro a gente vê justamente isso, que Jonas ainda não havia se convertido, mas ele ali havia se arrependido de ter fugido da presença do Senhor e ter se omitido de fazer o seu dever. E vemos como o Senhor foi bondoso, misericordioso para com ele, para com a vida dele, assim como pelas mais de 120.000 pessoas na cidade de Nínive. Então busquemos o Senhor sem cessar e se arrependa enquanto é tempo. Não fique procurando imaginar qual vai ser, quando vai ser e como vai ser o fim dos tempos, o Apocalipse. Foque verdadeiramente em agradar ao Senhor nosso Deus enquanto você estiver neste mundo, independente de que se Ele te chame antes dele voltar. E o livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. O livro de Malaquias, que contém 4 capítulos, é o último livro a ser ministrado, que estará uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a meditação de todos nós. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho estarei sorteando mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1 é uma meditação concedida pelo nosso Senhor Deus para todos nós. Livro de Malaquias capítulo 1 para a nossa meditação. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como. Tudo para a mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais poderoso. Oração de número. Os inscritos e seguidores recebem orações todas as madrugadas, além das que são realizadas durante a live. Então siga, se inscreva e compartilhe. Convida outras vidas para receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que para ser membro de nossas igrejas virtuais, basta você se inscrever ou nos seguir e deixar nos comentários o seu primeiro nome, dizendo que você é membro dessa igreja virtual e nos informando o seu número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. Também entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando o seu contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 3. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Cristo, do versículo 4 ao versículo 10. Malaquias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros,
Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 do livro de Malaquias é muito forte, e aqui nós vemos o Senhor deixando bem claro que o limite é para o homem, para o Senhor não há limites. Então devemos buscar sempre estar de acordo com a sua vontade e os seus mandamentos, agradando ao Senhor, para que Ele possa se alegrar de nós, que através da alegria dEle, estando em nós, a nossa alegria venha se tornar completa. Pois o Senhor nos chamou para a santidade, para a santificação, para a purificação. O Senhor nos chamou para sermos santos, assim como Ele é santo. Então é necessário nós verdadeiramente aprendermos conforme a Tua palavra, o Teu evangelho e a Tua justiça, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui, escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para você receber a palavra do Senhor nosso Deus. E justamente aqui falou sobre o Senhor não aceitar a oferta daquele povo. E lá em Lucas capítulo 11, versículo 41, o Senhor Jesus afirmou que a oferta é que limpa. E nós vemos aqui que como aquele povo ali não se limpou primeiro o seu coração, queria apenas uma forma externa, mas não interna. É necessário vir de dentro para fora, para que verdadeiramente o Senhor possa estar se agradando de nós e daquilo que nós proporcionamos para mais honra e mais glória dele em nossas vidas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, se você escolheu o número 3. Tanto é que o Senhor Jesus também falou, se tem uma queixa contra o seu irmão, deixa aí a oferta no altar, depois você vai lá, lida o que você arrumou com o seu irmão, depois você volta e entrega a oferta. Nós vemos, e quita tudo que você tem, depois volta e entrega a sua oferta. Nós vemos como o Senhor... Oi? Mateus capítulo 5, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vemos como o Senhor realmente exige de nós um arrependimento interno e demonstração através das obras externas. E número 2. Se você escolheu o número 2, 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Naum capítulo 1. Naum capítulo 1, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 4, livro de Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, se você escolheu o número 1. Lembrando, quem perdeu o sorteio, as ministrações, essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Já estarei interagindo com vocês nos comentários, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, mas agora estarei dando uns comunicados importantes para todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente
escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E tem a flexibilidade nos horários, da manhã, na tarde, da noite, na madrugada, através de nossas 12 igrejas virtuais com lives de segunda a sexta, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João, capítulo 15. Lembrando a todos vocês que outras informações importantes e necessárias vocês vão encontrar na descrição da live. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo e apresentando é a verdade. E se você quiser levar lembrando que tem playlist no meu canal, @milhaofertadim, com todas as nossas mais de 70 denúncias. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor, entre em contato conosco através do privado, entre em contato com as autoridades da sua região também, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, para que você leve uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, que chega com todo um desenvolvimento social e espiritual, com fé, amor e amar, uma fé viva, que faz a diferença para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estaremos agora interagindo com vocês nos comentários. Lembre-se de deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para que nós possamos saber que você está interessado em interagir conosco, em participar da live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essas 3 informações não trazem nada prejudicial para a sua segurança, deixando aqui sempre muito bem claro que você corre mais risco simplesmente postando uma foto de um céu estrelado na rede social. Então estamos aqui sempre preocupados com a segurança de vocês, tanto é que eu tô com esse QR Code aqui estampado aqui na blusa, para que vocês possam verdadeiramente examinar a palavra do Senhor, interagir conosco em um só espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. O pessoal havia perguntado se eu sou da CCB. Não, abençoado, eu sou do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu sou membro da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que tem live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 9 horas e 7 minutos, que eu fico perto do Milha Oferta Dia, às vezes eu confundi o horário. A Ana Paula do Rio de Janeiro, Maré, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, seja Cristo abençoada. Glórias. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de serem membros, se inscreverem ou nos seguirem, acompanharem nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no
Miller Oferta Gym, que lá eu interajo sempre com todos vocês. O abençoado Hilton de Rio de Janeiro, Duque de Caxias, seja muito bem-vindo também. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Temos bastante pessoas do nosso querido Rio de Janeiro, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A abençoado ele perguntou se nós temos templo físico. Foi o que eu comentei com vocês ainda há pouco. Estamos inaugurando os templos físicos em todos os municípios do Brasil, com as pessoas tendo acesso ao comer, ao beber, a dormir, a vestir, a coçar, Secretaria de Trabalhos e Empregos, os obreiros recebendo o seu salário para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então, se você quer trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, como obreiro, bispo, presbítero, missionário, missionária, diácono, diaconisa, se você quer um trabalho na área espiritual, independente de formação, tá bom, gente? Porque diferentemente dessa máfia religiosa que eles criaram, não, para você trabalhar na obra de Deus, você tem que ter diploma de teologia. Me diz qual foi a faculdade que o apóstolo Pedro fez, qual foi a faculdade que o apóstolo Marcos fez, para poder apacentar rebanhos em nome do Senhor Jesus, para poder ele ajudar ao Senhor Jesus nas obras do ministério, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para instruir outros a fazerem também o mesmo, de acordo com as doutrinas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nenhuma faculdade. Apenas a faculdade do Espírito Santo. Exatamente. A Bíblia está escrito lá que eram pessoas indoutas, pessoas que não tinham realmente conhecimento de letra. Exatamente. O mais entendido de todos ali era Paulo. E ele escreveu de próprio punho. Tudo aquilo que ele conhecia, para ele era esterco, era inútil, se comparado a tudo aquilo que o Espírito Santo realmente é quem revela. Que ele justamente comentou, mas Paulo era formado, mas o próprio Paulo escreveu que toda essa formação do homem que ele recebeu, ele considerava como perca, como esterco, como inútil, se comparado àquilo que o Espírito Santo de verdade pode nos conceder aos nossos corações, desde que nós o quê? João capítulos 14, 15 e 16. Guardamos e praticamos as palavras, os mandamentos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Pois o Espírito Santo testifica do Senhor Jesus, e ele não acrescenta e não omite nada. E aqueles que querem a ajuda do Espírito Santo têm que agir da mesma forma. Se vocês querem mais instrução sobre isso, tá para chegar aí o lançamento do meu livro, do qual estarei instruindo todos vocês de acordo com as Escrituras Sagradas, a sã doutrina do nosso Senhor Jesus e dos apóstolos do Senhor Jesus. Se você quiser realmente receber esse livro para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, não se esqueçam de acompanhar nossas lives aí de segunda a sexta no @milhaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Também na live da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Que assim que tiver a data de lançamento, aqueles que acompanham as lives, serão os primeiros a ficarem sabendo. E peça às suas autoridades aí, vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores, presidentes, prefeitos, peça aí um tempo físico aí para a sua área, para o seu local aí onde você mora, que verdadeiramente nós vamos levar para aí um desenvolvimento realmente social. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é o nosso dever e a nossa obrigação, para que o nome do Senhor seja sempre ainda mais exaltado, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Com desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Vou apresentar para vocês uma das nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho. Social, tá? Vai lá, pede auxílio aí a inteligência artificial, que ela vai dizer o que é isso, porque é muita coisa que nós fazemos. Glória ao nosso Senhor Deus. A denúncia de número 73, que eu estarei apresentando a todos vocês. Lembrando que no meu canal, @MillerOfertadim, vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus e se posicionarem como igrejas vivas do nosso Senhor Jesus o Cristo. Denúncia de número 73. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, com base nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, que ele avisa que o templo, igreja de 4 paredes, vão ser derrubados, tanto os físicos e visíveis, quanto os que estão dentro dos corações, que são as cabeças, mentes dos seres humanos. Você já derrubou o seu templo, igreja de 4 paredes, do seu coração também? E atenção,
Examine nos livros de Mateus capítulo 21, com foco nos versículos 12 a 16, Marcos capítulo 11, com foco nos versículos 15 a 18, Lucas capítulo 19, com foco nos versículos 45 a 48, e em João capítulo 2, com foco nos versículos 18 a 21. Se não conseguiu anotar, lembra que tanto a live fica salva, como também a denúncia está salva com o título de A Mensagem de número 34, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E muita atenção, pois saiba que, muita atenção, você respeita e obedece às palavras do Senhor Jesus, o Cristo, nesses 4 livros citados, em que está escrito que os templos, igrejas de 4 paredes feitas pelos seres humanos, todos cairão. E muita atenção, pois saiba que agora são as suas casas de orações que vão ser do Senhor Jesus, se você permitir ele entrar, pois ele está à porta batendo. Examine em Apocalipse capítulo 3, com foco nos versículos 19 e 20, Hebreus capítulo 12, com foco nos versículos 14 e 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que nós das 12 igrejas virtuais não somos necessários para que isso seja possível em sua vida, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa denúncia de número 73, que é a mensagem de número 34, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual, tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois nessas passagens da Bíblia Sagrada que foram citadas na mensagem, o Senhor Jesus está deixando bem claro que o ministério dele, a aliança dele, não é com o templo físico, é com os seres humanos, com as pessoas que aceitam ele, a palavra dele em suas vidas, que colocam em prática os seus mandamentos, que são prudentes em não só ouvir, mas em praticar, aonde quer que estiver. Exatamente, inclusive, principalmente dentro das suas casas. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor foi bem claro que ele está à porta, batendo, e aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. O que é ceia? É uma comunhão. O Senhor deixando claro que na sua casa, ele vai ter uma comunhão com você, se você permitir ele entrar dentro da sua casa. E é muito importante aí as nossas 12 igrejas virtuais, com o ministério virtual, para que o Espírito Santo, nosso Deus, possa alcançar os seus corações aonde vocês estiverem. Onde será a carta, né? Porque antes os apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E hoje nós temos a internet, que é muito mais eficiente. Nós vemos aí diversos noticiários, cada vez mais e mais, aqueles que falam que são cristãos, né, erroneamente, porque não têm conhecimento, falam que são cristãos e sendo perseguidos cada vez mais e mais, justamente porque eles estão levantando uma bandeira da religião. Agora, aqueles que estão ali levantando a bandeira do Evangelho, querendo aprender e conhecer mais da palavra do Senhor, mas não estão tendo acesso, porque muitos governos oprimem ou coisa assim do tipo. E aí nós vemos como a importância da palavra do Senhor em essência, em verdadeira, sem tirar, sem acrescentar e sem nada, diretamente dentro da casa dela, do comércio dela, da onde ela estiver, seja escondida, tentando se proteger e salvar a sua vida. A palavra do Senhor pode chegar a esse coração e curar, libertar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para mais honra e glória ao nosso Deus. Então faça a sua obra, peça um templo físico na sua região, peça verdadeiramente para que as suas autoridades levem uma obra do Senhor para a sua região, convide outras vidas que precisam e necessitam, pessoas que estão aí buscando a presença do Senhor na madrugada. Compartilhe e convide essas vidas. Ah, Milena, madrugada é muito tarde, temos horário da manhã, @igreja 60 Santos. Ah, Milena, muito cedo, temos horário da tarde, @IGEUM 318 37 300, Avivamento 24AD. Temos a noite também com as underline sem ovelhas e a Igreja dos Dons para mais honra e glória ao Senhor Deus. E aqui na madrugada, @Igreja Benditas. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo o contato de vocês no privado dos comentários, que a nossa produção vai estar respondendo e interagindo com vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E faça a sua obra no sofá da tua casa. Exatamente. Como está lá em Mateus 16, de 24 a 27. O Senhor vai pagar a cada um de vós, ou vai dar a cada um de vós
faz segundo as suas obras. Exatamente. Conosco você pode fazer sua obra dentro da tua casa, Glória ao sentado nosso no Senhor sofá. Jesus. Muitíssimo amém. Gratidão, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu muitíssimo amém.